Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e essa aula é voltada para os terceiros anos do ensino médio na modalidade EJA. Nessa aula a gente vai falar sobre alguns temas. O primeiro tema a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade civil, então o que é sociedade civil e a importância da participação política. A gente vai falar sobre movimentos sociais e, por último, do terceiro setor. Bem, para começar, a gente vai falar quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas hoje. Então, para começar, a gente vai falar sobre distinguir os direitos civis, sociais e políticos. A gente também vai trabalhar com a habilidade de reconhecer os movimentos sociais, tá? E a gente até agora, a gente já falou sobre a cidadania, que é a cidadania, e onde surgiu a cidadania. A gente falou da cidadania grega, tá? Antiga. A gente também falou sobre os direitos humanos. A gente falou sobre a história dos direitos humanos. A gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje a gente vai começar falando sobre sociedade civil e sociedade política. A gente pode usar um autor que trabalha um pouco com isso, que é um sociólogo barra filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Ele, mas a gente pode simplificar isso ao máximo, tá? Então, o que é a sociedade política? É todos aqueles que têm participação direta no Estado, que tomam as decisões políticas. Então, a gente tem os burocratas, os políticos, eles têm em sua mão os aparelhos coercitivos, isso quer dizer a polícia, a justiça, a gente tem a, todas as pessoas que têm aquele poder que eu já tinha falado na aula passada, poder do Estado em suas mãos, pertencem à sociedade política. E o que é a sociedade civil? Vou ler aqui e depois eu explico um pouquinho de uma forma mais fácil, tá? Formadas pelos aparelhos privados de hegemonia que elaboram e difundem ideologias no lugar no consenso da construção de hegemonia. Esquece um pouco tudo isso. Então a gente pode dizer que sociedade civil são todos aqueles que não têm o poder do Estado na mão. São aquelas pessoas que não participam diretamente. Então, do Estado, que não tem esse poder, mas que eles são pessoas, são cidadãos que podem influenciar sim o Estado. Mas como? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, todos os que têm poder do Estado, sociedade política. Todos aqueles que não têm esse poder na mão, as pessoas simples, que não votam, não são deputados, não representam poder, não são juízes, não representam esse poder coercitivo do Estado, eles são a sociedade civil. Ficou claro, gente? Bem, vamos à frente. Opa! Movimentos sociais. Eu trouxe essa figura aqui, mas eu não vou usar muito ela não, tá, gente? O que são os movimentos sociais? Eu disse que existem grupos de pessoas que não têm o poder no Estado. Eles não tomam decisões. Eles não podem votar na Câmara de Vereadores, nem deputados, mas eles podem influenciar essas pessoas, se organizando, o que a gente chama de ação coletiva, se organizando em grupos e pressionando o governo, isso é, a sociedade política, para que atenda às suas demandas. Então é um grupo organizado de pessoas que decide lutar por alguma coisa em comum. Vou dar um exemplo aqui bem simplificado. Imaginemos que o pessoal do EJA à noite está tendo um problema porque a rua está muito escura
e está tendo muitos assaltos. Então eles se reúnem, fazem uma associação, se reúnem com alguns moradores e eles vão lá para a prefeitura, marcam uma reunião com o prefeito, fazem cartazes, pressionam aquelas pessoas que têm o poder de mudar isso, a sociedade política. Então, essa é uma característica de movimento social. Um movimento social pode ser dividido em dois tipos, tá? São os movimentos clássicos e os tradicionais. Os clássicos são aqueles que surgiram principalmente da ideia de que um lado há trabalhadores e de outro lado há aqueles que são os patrões, ou, em outras palavras, os donos dos meios de produção. Fábrica, o espaço físico, as máquinas, a matéria-prima, o capital. Então, esses de um lado são os burgueses e de outro lado os trabalhadores, que são chamados de proletários. Eles têm direitos opostos e até certa parte opostos. Por quê? Porque enquanto maior o lucro do trabalhador, do empresário, menor é o salário do trabalhador. Porque se o empresário aumenta o salário, vai diminuir o seu lucro. Então, nesse sentido, é como eles tivessem interesses opostos. Existe uma briga e essas pessoas vão pressionar o Estado, cada um brigando para o seu lado. Tá? Então, os trabalhadores organizam movimentos que todos se entendem como trabalhadores. Embora tenham mulheres trabalhadoras, elas são mulheres, mas se entendem como mulheres trabalhadoras, que vão lutar frente ao Estado a favor de melhorar suas condições de vida, de salário, etc. A mesma coisa homens, etc. Eles se veem todos como trabalhadores. Já os movimentos sociais contemporâneos ou de segunda geração são aqueles movimentos ligados mais a questões identitárias. Eles surgem a partir da década de 60, especialmente nos Estados Unidos. Então a gente tem o movimento negro, a gente sabe que teve a luta pelos direitos civis negros lá nos Estados Unidos, os direitos civis dos negros, o movimento feminista, o movimento indígena, etc. Eles lutam por questões que estão muito mais ligadas a seus grupos, seus interesses de grupo, e eles não se enxergam mais todos como trabalhadores. E existe ainda os novíssimos movimentos sociais, que a gente vai falar mais à frente. Mas a gente também pode falar sobre alguns tipos de movimentos sociais, o movimento da luta pela terra. Aqui no Brasil eles são legítimos porque a gente precisa lembrar que a distribuição da terra no Brasil sempre foi muito desigual. No Brasil era muito comum que no tempo do Império ainda, ou no começo da colonização, no início da República, que os trabalhadores mais simples fossem para uma determinada área de mata fechada, derrubassem as árvores, fizessem a plantação e depois chegasse o grande latifundiário, expulsasse todos eles quando a terra já tivesse tratada, etc., e criasse um grande latifúndio. No Brasil, isso acontece até hoje em algumas partes do Brasil, tá, gente? A gente tem muita terra que grupos poderosos tinham acesso à política, influência política, eles clonaram terra e etc. E muita gente começou a lutar pela terra, a luta pela terra. Então, nesse sentido, ela é uma luta mais que legítima. A gente tem movimentos sociais que eles são mais tradicionais, que eles, ao invés de quererem mudanças, eles querem voltar ao passado. A gente teve a Marcha pela Família, por Deus e pela Liberdade em São Paulo. E o que foi isso? A gente lembra que a gente teve a Revolução de 30, até 30, São Paulo,
principalmente São Paulo. São Paulo e Minas, mas principalmente São Paulo, de uma certa forma, dominava a política nacional, inclusive usando da fraude para isso. Então Getúlio Vargas faz uma revolução e derruba esse governo de São Paulo e a princípio ele cria uma ditadura. No entanto, São Paulo é contra isso, é contra essa mudança política e contra uma série de mudanças. Então São Paulo faz uma marcha que é uma marcha do retorno às coisas como eram. Então a gente tem vários movimentos que buscam o retorno, que buscam o tradicional. Existem movimentos sociais identitários, que são os novíssimos movimentos sociais, parte deles. Esses movimentos lutam com a marcha para Jesus. Uma questão muito mais identitária, eles não estão brigando por melhorias, etc., mas pela uma identidade que eles têm. O movimento gay, em parte, é isso. A gente pode discutir isso, porque eles também estão buscando por direitos que eles consideram seus. E a gente tem, como parte, especialmente como parte desses novíssimos movimentos sociais, aqueles movimentos que surgem a partir da internet. Com o rolezinho, que eram pessoas que, pela internet, elas marcavam, pessoas das comunidades, chamadas favelas, que marcavam para ir para o shopping para passear. Todo mundo no mesmo horário. A gente teve o flash mob, que é todo mundo se reunir pela internet e decidir fazer uma coisa, a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, pela internet, as pessoas vão para uma praça, todas vestidas de uma cor só, etc. E a gente também tem algumas lutas sociais que se deram através desses movimentos. Por exemplo, a Primavera Árabe, e algumas pessoas se reuniam pela internet para se manifestar contra ditaduras políticas que aconteciam em países árabes, como o Egito, por exemplo. Então a gente pode falar desses movimentos sociais que são influenciados pela internet. A gente pode falar também sobre os movimentos sindicais, tá? Os movimentos sindicais que lutam por melhores salários, melhores condições de trabalho. Tá? E a gente teve a primeira greve no Brasil, a primeira grande greve no Brasil em 1917. A gente teve também no Brasil, na década de 80, um movimento muito forte, que foi o movimento dos... esqueci o nome da palavra agora. Tudo bem. Mas a gente teve o movimento do ABC lá, muito forte em São Paulo. Então os movimentos sociais, os movimentos sindicais têm um papel importante. A gente tem que lembrar que o presidente Lula, a origem dele é dos movimentos sociais, sindicais, tá, gente? Então esse movimento teve uma importância. Bem, eu não fiz slide sobre o terceiro setor, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é justamente aqueles que não pertencem a grupos empresariais que buscam lucro e nem pertencem a grupos políticos que estão ligados ao Estado. Então eles buscam fazer transformações a partir da sociedade civil, tá? Daqueles que não têm ligação diretamente com a política. Então a gente tem as organizações não governamentais, as ONGs, a gente tem a OCIP hoje, a gente tem uma série de organizações que elas são ONGs, são
instituições, a gente tem outras, como o Instituto Ayrton Senna, etc., que se dizem da sociedade civil e buscam outro caminho que não a interferência direta do Estado e etc. Existem algumas críticas a esses movimentos, principalmente as ONGs, porque muitas vezes eles usaram do dinheiro do Estado e havia muito menos regulação, era muito fácil às vezes desviar esse dinheiro, interesses pessoais. Algumas pessoas fizeram disso uso para crescimento político, etc. No entanto, existe um papel importante em organizações não governamentais sérias. E, bem, gente, hoje é isso. A intenção é falar que existem várias pessoas, vários grupos de pessoas organizadas, grupos organizados de pessoas, melhor assim, que são pessoas que estão buscando alternativas de lutar frente ao Estado. Lembra que nas aulas passadas eu disse que o Estado concentra o poder. Então, várias pessoas estão lutando de forma organizada por isso, por influenciar o Estado, sem participar diretamente do Estado, sem ser político, sem ter poder direto no Estado. Então, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem as ONGs, a gente tem os sindicatos. E é claro que quando grupos ligados a esses sindicatos, ONGs, entram para o Estado, entram para o governo, eles perdem, de certa forma, a autonomia. Porque a autonomia do movimento social se dá principalmente se ele não tem ligação direta com o governo. Porque ele é livre, de certa forma, ele não está preso às amarras do poder, etc. Tá certo, gente? A intenção é falar sobre a importância da luta social. E é isso, gente. E até a próxima aula.